anteriores, vou palestrar em português e sendo falante não nativo, peço desculpas pelo meu sotaque. Também agradeço a presença de todos vocês, porque sei que já é hora de jantar. E obrigado por estar aqui. Eu pensei em começar com um vídeo que umas amigas em São Paulo me mostraram na semana passada. Infelizmente, não posso reproduzir som diretamente do laptop. Posso tentar, talvez, com o microfone. Não sei se vai dar certo. Mas assim. É ruim, Tamara, quem tá falando? É ruim, né, Biel? Eu, administrador de sistemas, tentando obter certificado digital e instalá-lo num servidor. Bom, o gato diz, talvez não podemos ouvir, mas o gato diz, é ruim, é ruim. É a experiência do gato tomando banho, dizendo é ruim. E também, nas nossas experiências como administradores de sistemas e perguntando aos administradores de sistemas como é obter e instalar certificado digital ou renovar certificado digital, dizem que é ruim, que leva muito tempo, que sempre se esquece como fazer, que sempre tem que reaprender a cada ano como pedir certificado, como instalar, como não se esquecer quando vai acabar o prazo, quando vai acontecer o vencimento do certificado. É difícil, é inconveniente. Isso é um problema na prática, porque muita gente não faz. Bom, uma boa pergunta para começar seria: por que se usa certificado digital? Por que se precisa? Porque muita gente sabe que se precisa de certificado digital, mas para o quê? E, basicamente, as pessoas sabem que precisa para evitar erro no navegador do usuário que acessa o site com HTTPS. Que sabe que, sem certificado digital, o navegador vai mostrar um erro, né? Vai dizer que o certificado não é válido. Mas isso não exatamente é uma resposta, é um motivo, mas não diz por que os próprios navegadores precisam. O que faz o certificado? Bom, o certificado... Tá. Assim? É melhor? Melhor assim? Não? Pior? Melhor usar outro microfone? Pode ser? Teste. 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 Melhor sim. Que bom. Bom, o certificado associa um nome como nome de domínio, como softwarelivre.org.br, com uma chave criptográfica, que basicamente é um número, que se pode usar para fins criptográficos. Mas também se pode perguntar por que se precisa disso. Porque o próprio site não pode gerar uma chave e passar a chave para quem faz conexão no site. Por que precisa do certificado? Bom, as pessoas muitas vezes dizem que tem a ver com impedir pessoas de criarem um site falso, ou ter certeza de com quem está falando. E acho melhor dizer
na realidade, não tem exatamente a ver com saber com quem, no sentido de pessoa física, no sentido de empresa, está falando, mas tem a ver com a dificuldade de verificar que a conexão segura, a conexão criptográfica, não seja indireta, não seja conexão criptográfica com o terceiro, que não percebe. Isso se chama de ataque do homem no meio. E basicamente o ataque do homem no meio é o motivo, é a razão pela qual a gente tem que usar certificados digitais. Ou seja, você pode sim falar com a outra parte com quem quer falar. Mas a pergunta é se você fala diretamente com a outra parte ou se você fala indiretamente com a outra parte. Pode ter alguém na rede, com acesso na rede, que repassa todas as suas comunicações para a outra parte. E você nem percebe isso. E isso pode acontecer mesmo com conexão criptografada. No sentido de você pode ter conexão criptografada com o homem no meio, em vez de ter conexão criptografada com a outra parte. E pensando nas conversas com as pessoas, talvez você está conversando com quem pretende falar. Mas a pergunta é, está alguém no meio ou não? E o homem no meio tem uma possibilidade de fazer mudanças no que você diz. Talvez você não percebe, talvez não faz isso. Também tem a possibilidade de gravar o que você diz. E por isso é importante poder diferenciar a conexão direta da conexão indireta. E até onde se sabe, o único jeito, a única maneira de fazê-lo é verificar qual chave criptográfica você usa para a conexão. É a chave criptográfica que pertence a outra parte ou não? A única maneira de diferenciar a possibilidade das duas situações. Bom, é isso que as autoridades certificadoras fazem. Elas emitem certificados digitais que assinam com as chaves de assinatura da própria autoridade certificadora, dizendo é adequado usar tal chave pública criptográfica em tal prazo, por exemplo, nesse ano, para conexões em tal nome de domínio, por exemplo, softwarelivre.org.br. É basicamente tudo. É basicamente o papel da autoridade certificadora saber a verdade sobre quem usa qual chave criptográfica e emitir certificados dizendo a verdade sobre qual chave pertence a quem. E você, na verdade, seu navegador, para aceitar um certificado, tem que acreditar que a autoridade certificadora sabe como verificar a chave e tem que acreditar que a autoridade certificadora verificou, na prática, que a chave é a chave da outra parte do site. E assim, você pode aceitar usar a chave numa conexão segura. Tem outra questão de como escolher quais autoridades certificadoras para usar. E isso é questão interessante também, mas não vou falar nisso agora mesmo. Na prática hoje, tem várias autoridades certificadoras, dezenas a centenas de autoridades certificadoras, cujos certificados são aceitos por padrão nos navegadores principais
você pode ver uma lista no seu navegador, ver uma lista de autoridades certificadoras, e muita gente acha assustador ver a lista, porque são em vários países, alguns são de governos de alguns países, e qualquer um pode emitir um certificado dizendo que uma chave é adequada para fins de conectar num site, em qualquer país. Bom, tem muito poder. Mas assim, também tem autoridades certificadoras privadas para uso interno de organizações e, em muitos casos, o navegador, por padrão, não aceita certificados emitidos por essas. Um exemplo, acho até agora, é a autoridade certificadora Raiz Brasileira, que é do governo brasileiro, e acho que, por padrão, os navegadores não aceitam certificados emitidos por ela. E assim, você tem que adicionar o certificado da autoridade certificadora Raiz ao seu navegador, para poder conectar nos sites que usam certificados dela. Também outro exemplo interessante é uma autoridade comunitária da Europa chamada CA-CERT, que é comunitária, que não pretende cobrar dinheiro. A dificuldade é por várias razões. Os navegadores principais não aceitam por padrão certificados da CA-CERT. E assim é difícil escolher usar num site. Sequer muitos usuários que não vão escolher adicionar CA-CERT ao navegador. No geral, as autoridades que prestam serviços ao público geral vão cobrar pelo serviço. Você compra um certificado durante algum prazo e, geralmente, no próximo ano tem que comprar de novo, pagar dinheiro a cada ano. É um modelo de negócios, é um serviço que fazem cobrando. Recentemente, tem algumas autoridades que oferecem certificados gratuitos, mas geralmente apenas para fins pessoais ou não comerciais. E também não governamentais, né? Para fins pessoais, basicamente. Isso é muito útil, mas ao mesmo tempo tem muitas organizações que não podem usar tais certificados, porque os fins do uso do certificado que querem são comerciais ou não pessoais, quaisquer. No geral, uma autoridade certificadora tem custos fixos muito altos, no sentido de ter que alugar espaço num data center e empregar pessoas para criar a infraestrutura física. E também contratar pessoas para fazer auditoria, que é muito importante. Muito caro também. Mas, ao mesmo tempo, emitir mais um certificado basicamente não custa nada. Assim, tem custos grandes no início para criar a autoridade certificadora, mas a operação não custa tanto. E emitir o certificado marginal, o certificado adicional, é quase sem custos para a autoridade. E assim, seria possível criar uma autoridade certificadora sem fins lucrativos, que emitiria muitos certificados, vários certificados, sem cobrar, pagando de alguma maneira os custos iniciais e continuando de certa forma, sem modelos de negócios ou sem fins lucrativos. É isso que a gente pretende fazer. E acho muito importante
isso existir na prática. Porque tem muitos serviços que não usam TLS. TLS é a camada de segurança pelos serviços tais como HTTP. Assim, quando você usa HTTPS, é HTTP com segurança da TLS. Se aplica também em outros serviços, como e-mail e como transferências de arquivos. Se aplica para outros fins, mas o mais conhecido, com certeza o mais usado, é o HTTPS. Mas só para dizer, você pode ativar TLS para a segurança de outros tipos de serviços também, além do HTTP, além do web. Bom, a gente perguntou para muitas organizações por que você não usa, para muitos sites por que você não usa, por que não ativou HTTPS. Alguns dizem, a gente não acha importante, porque o conteúdo do nosso site não é sigiloso. Coisas assim. Acho errado isso. Eu posso falar durante muito tempo sobre por que acho errado. Uma coisa é que, mesmo o conteúdo não sigiloso, pode gerar preocupações da privacidade. Um exemplo é a Wikipédia. Todo o conteúdo da Wikipédia é aberto, é público. Nada sigiloso, né? Mas quem leu o quê é muito sensível, às vezes. Algumas pessoas podem ler artigos, conteúdos públicos sobre assuntos e o fato do seu interesse no assunto pode ser muito sensível. Também tem a possibilidade de atacar o usuário final ao modificar o conteúdo de qualquer site para introduzir um vírus, outro software de ataque no conteúdo das páginas de terceiros. E isso acontece muito na prática. Para quem leu sobre o que aconteceu com vazamento, né, dos documentos do Hacking Team da Itália, uma coisa que fazem, uma coisa que vendem como produto aos governos é ferramentas bastante automatizadas de ataque para instalar no provedor de serviços de internet para modificar páginas de terceiros que não têm nenhuma vontade de atacar o usuário, mas os dispositivos, as ferramentas que Hacking Team e várias outras empresas de ataque vendem aos governos ao redor do mundo, modifica o conteúdo de sites de terceiros para atacar o dispositivo do usuário. Isso acontece, outras coisas acontecem, ataques ao usuário através de sites de terceiros. Por vários outros motivos, e não vou falar mais nisso agora, acho muito importante, mesmo sites públicos, com conteúdo público, adotarem e ativarem HTTPS. Também muita gente acha que vai custar recursos computacionais, que é verdade, mas cada vez menos por vários motivos que também posso dizer se algum se interessar. Cada vez menos recursos computacionais, relativamente, em comparação com o passado. E também acham inconveniente, ou caro, ou difícil requisitar, ou instalar, renovar certificado digital. E concordo muito com isso. Eu já tentei algumas vezes e achei difícil, levou muito tempo. E muitos administradores de sistema que conheço dizem também, que chato, tenho que renovar certificado digital, vai levar 1 hora, tenho que pagar $200, coisas assim. Concordo muito com isso. E acho importante criar uma alternativa mais fácil, mais barato, e quase sem esforço por parte do administrador do sistema. Isso é o que a gente faz agora como projeto Let's Encrypt.
agente da FF, onde eu trabalho, Electronic Frontier Foundation, da Mozilla e da Universidade de Michigan, o mestrado nos Estados Unidos. Criamos uma nova organização sem fins lucrativos, chamada Internet Security Research Group. A nova organização sem fins lucrativos vai oferecer serviços de certificação de graça a qualquer um, em qualquer país, em qualquer momento, de forma automatizada. E a AC, a autoridade certificadora do Internet Security Research Group, se chama Let's Encrypt, que quer dizer vamos criptografar. Tem vários jeitos de verificar controles de domínio antes de emitir um certificado. O nível mais baixo de verificação para emitir certificado digital se chama de DV, verificação do domínio. Este nível de verificação quer dizer que você não sabe exatamente quem é que pediu o certificado, mas verificou o controle dele sobre o domínio, de forma técnica. Tal verificação pode ser feita de forma automatizada, sem intervenção humana. Isso, felizmente, é muito barato, mesmo emitindo milhares de certificados, porque não tem que ter pessoa lendo documentos de identidade, qualquer coisa. É totalmente automatizada e assim barato. É o que vamos fazer. A gente vai emitir certificados com verificação DV. Uma pergunta muito frequente é se os navegadores vão aceitar os certificados que a gente emite. Porque muita gente já teve experiências com outras autoridades certificadoras não instaladas por padrão nos navegadores. E a resposta aqui é sim. A gente tem organizações parceiras que doaram dinheiro e recursos e a gente conseguiu fazer acordos para virarmos a autoridade certificadora intermediária, ou seja, não raiz, mas assinada por uma autoridade certificadora raiz, concedendo autoridade de emitir certificados. E por isso, qualquer navegador que aceita a autoridade da AC raiz IdenTrust vai também aceitar todos os nossos certificados desde o primeiro dia. E todos os navegadores principais em todos os sistemas operacionais hoje aceitam IdenTrust e assim vão aceitar a gente também. Sem fazer mais nada desde o primeiro dia. Bom, para falar brevemente sobre como funciona, tem um programa cliente no seu servidor. Se você quer um certificado digital, se você quer ativar HTTPS no seu site, tem que instalar nosso cliente no seu servidor ou escrever outro cliente usando o nosso protocolo aberto. Também existe o servidor Boulder, instalado no servidor da autoridade certificada Let's Encrypt. O cliente vai gerar uma chave pública e uma chave privada no servidor. Bom, a gente não sabe a sua chave privada gerada no seu servidor. E o cliente pede certificado, dizendo que quer o certificado digital para tais nomes de domínio. E o servidor responde com desafios, dizendo, para comprovar seu controle sobre os nomes de domínio, precisa fazer o seguinte. Não vou descrever exatamente o que é, mas o cliente pode responder ao desafio para comprovar controle em menos que 1 minuto, de forma automatizada. Comprova controle e depois o servidor emite certificado e o cliente pode instalar
também de forma automatizada, no servidor web, como o Apache ou Nginx. Nginx, né? E, no futuro, outros também. Bom, os certificados devem estar disponíveis para qualquer um, sem nenhum pagamento, de forma automatizada. Já falei, a gente tem um protocolo ACME, Automated Certificate Management Environment, e também deve poder instalar certificado como nosso cliente, se quiser, em servidores tais como esses, e no futuro em qualquer programa de servidor. Só que a gente tem que desenvolver a integração entre o nosso cliente e outros servidores, né? Muito trabalho, na verdade. Isso vai melhorar bastante a situação atual, porque também vai renovar o certificado digital antes do vencimento. Isso é problema frequente para administradores de sistemas, que os usuários, algum dia, todo usuário recebe um erro por causa do vencimento do servidor antigo, do certificado antigo, desculpa. E a gente tem, eu escrevi o renovador na primeira versão e parece funcionar. Preciso de mais ajuda para testar, mas parece funcionar. Parece renovar também, sem intervenção humana, o servidor. E tudo é software livre. O cliente é software livre, o servidor é software livre, o protocolo é aberto. Nada proprietário. Bom, agora precisa de engenheiro e muitas vezes 1 hora para aprender como pedir certificado, para fazê-lo, para esperar, para instalar, para reiniciar servidor, talvez várias vezes, porque tem um erro no arquivo de configuração. E agora, com a nossa autoridade, o nosso cliente, vai ser de graça, num minuto, e sem ter que escrever arquivos de configuração. Porque o cliente pode fazê-lo também, se quiser. Se não quiser, pode fazer. Existem as duas opções. Só que a gente acha que muita gente não vai querer escrever o arquivo de configuração. E o protocolo ACME, o protocolo falado entre o cliente e a autoridade para pedir certificados, para enviar os desafios de verificação, dizendo se você de verdade tem controle sobre o domínio, faça o seguinte, e para baixar certificados após sua emissão. Também outros fins ligados com esses. O protocolo foi desenvolvido pelo nosso time e está em processo de desculpe, tem um erro aqui, deve ser padronização, não padronação, como padrão aberto na Internet Engineering Task Force. Pode participar nisso também. Só para falar sobre o nome do protocolo e do servidor, talvez conhece os Looney Tunes. ACME quer dizer cume ou topo. E é nome da empresa nos desenhos do Coyote e Papaléguas, que vende vários produtos que quase nunca funcionam. Espero que os nossos produtos vão ser melhores que os da empresa ACME, mas, bom, o Coyote tenta pegar o Papaléguas, sempre sem sucesso, e comprando coisas da ACME. E a gente faz várias piadas sobre isso, porque o Coyote precisa de coisas como bigornas e coisas pesadas para deixar cair no Papaléguas, como bigornas e pedregulhos. E inicialmente, quando o nosso time começou a desenvolver o servidor da autoridade certificadora,
o nome era Anvil, que quer dizer bigorna, por causa do Acme, que vende bigornas. Infelizmente, já existia outro programa nessa área. E alguém escreveu dizendo, mas já tem um programa chamado Anvil. Assim, a gente mudou o nome para Boulder, que quer dizer pedregulho. Agora você sabe. Bom, eu quero fazer uma demonstração ao vivo. Vou usar vários servidores nos Estados Unidos. Assim, espero que funcione, porque tem muitas coisas que podem acontecer para... Bom, mas vou tentar. O que vou fazer? Eu tenho 2 nomes de domínio. Aqui, Fizzly Demo. É o meu domínio, loyalty.org. Tenho o nome Fizzly Demo. E também Tomar Banho é Ruim.loyalty.org. E tenho um site sem HTTPS em qualquer dos 2. Eu vou, na linha de comando do servidor web, eu vou usar o cliente atual do nosso projeto para obter e instalar certificados, usando o verdadeiro servidor de teste, que também usa o nosso protocolo, nossa tecnologia, que vai emitir certificados e vou instalá-los e depois vai ativar HTTPS em menos que 1 minuto. Também tem geração automática de chave no meu servidor, não na autoridade certificadora, mas no meu servidor. Bom, vou tentar. Vamos ver. É aqui, acho. Bom, o que tenho que fazer primeiro é mostrar no navegador que os sites não funcionam com HTTPS. Eu vou fazê-lo primeiro. Bom, fizzlydemo.loyalty.org. Isso é com HTTP. Conexão não segura. E vou tentar com HTTPS. E não funciona, tem erro na conexão. E outro é tomar banho é ruim. Isso é com... bom, isso é com HTTP também, que os gatos concordam que é ruim. Como a situação atual na emissão dos certificados digitais. E vou tentar com HTTPS, que também não funciona. Bom, estou aqui no servidor web dos 2 sites e vou tentar o cliente... Não... Assim. Na prática... você não vai ter escrever VNBin, mas desenvolvimento. Bom. Tenho a opção, posso selecionar quais nomes. Vou selecionar tomar banho é ruim.loyalty.org e também vou selecionar Fizzly Demo. E o cliente sabe quais nomes de domínio estão disponíveis no servidor Apache, no servidor, porque leu o arquivo de configuração do servidor Apache para determinar a lista dos nomes de domínio. Ok? Está trabalhando, está falando com a autoridade certificadora. Ao vivo. Espero que conseguir.
Isso é que pode acontecer numa demonstração ao vivo. Eu vou tentar de novo, mas não sei por que não conseguiu. Talvez também não vai conseguir. É o perigo de não fazer vídeo da demonstração e fazê-lo ao vivo. Ei, disse que conseguiu dessa vez. Vamos ver. Vocês perceberam que não leva muito tempo, não? Eu vou voltar no navegador e recarregar com HTTPS. E agora funciona com HTTPS. Por causa do cliente. E também outro Fizzly Demo. Que também funciona em HTTPS. Assim, mais uma vez o que aconteceu, o cliente gerou chave criptográfica, entrou em comunicação com o servidor da autoridade certificadora, pediu certificado com os 2 nomes de domínio, e a autoridade certificadora enviou desafios dizendo: faça as seguintes modificações no servidor para comprovar controle sobre os nomes de domínio. O cliente fez as modificações e disse: fiz as modificações. O servidor disse: muito bem, vou emitir o certificado, e o cliente recebeu, baixou o certificado e instalou no servidor Apache e reiniciou o servidor com nova configuração. E assim funciona com HTTPS. Basicamente leva 20 segundos, mais ou menos. Né? Bastante rápido. Vou fechar aqui e voltar. Oi. Bom, o que a gente já tem e o que a gente ainda tem que fazer. A gente já tem as políticas de emissão de certificados. Tem muita burocracia na área de emissão de certificados digitais e tem que escrever documentos enormes de políticas de emissão, dizendo, em tais casos a gente vai fazer o seguinte, em tais casos não, controles de segurança, qualquer coisa. A gente já tem as políticas e já tem também os certificados intermediários da Let's Encrypt. Na verdade, aqui na camiseta, tenho o certificado intermediário. Já existe. Já pode se vestir do certificado. O que está acontecendo agora tem processos de auditoria, que é muito importante. As outras autoridades e os navegadores exigem auditoria ampla da autoridade certificadora antes de aceitá-la. Isso acontece agora ou em breve. E também a gente está desenvolvendo softwares de cliente, de servidor, para uso no projeto, como o cliente que acaba de usar na demonstração. E também, em breve, vai ter a assinatura do nosso certificado pela Identrust, dizendo a autoridade Identrust concede poder de uma autoridade certificadora para Internet Security Research Group, assinando a nossa própria melhor dizer, assinando o nosso próprio certificado. Também vários testes, muito importante. E o que é muito importante, a gente já tem data para a disponibilidade geral dos nossos serviços, que é dia 14 de setembro desse ano. Acho que vai acontecer.
Desde dia 14 de setembro, você deve poder baixar código, usar no servidor, obter certificado e usar para ativar HTTPS. Outros serviços com TLS. Provavelmente tem outras coisas que você pode fazer, mas algumas são... Pode instalar a versão teste do cliente e fazer o que eu fiz aqui. É muito importante mencionar, destacar, que quem faz isso agora não vai receber certificado que navegadores principais vão aceitar, porque o que você vai obter agora é certificado emitido para fins de teste, né? Com nomes de domínio que pediu, mas emitido por certificado de teste, assinado com chave de teste. E assim o navegador não vai aceitar. Mas para fins de teste, pode adicionar a autoridade de teste ao seu navegador. O que eu fiz aqui. Por isso que o meu navegador aceitou, porque adicionei autoridade de teste ao meu navegador antes de fazer a demonstração. Se você precisa de certificado real para uso geral, tem que esperar até dia 14 de setembro. Também a gente precisa de integração com mais servidores web e mais sistemas operacionais. Agora a gente está trabalhando principalmente com Ubuntu e Debian, e principalmente com servidores Apache e Nginx. E precisa de ajuda, precisa de trabalho para escrever plugins, extensões, para o cliente interagir com outro servidor, para instalar o certificado digital em outro software de servidor, lendo e modificando arquivos de configuração. Pode ser difícil, mas pode acontecer. Uma coisa talvez importante aqui ainda não tem traduções do cliente, ainda existe apenas em inglês, que acho muito chato, porque tem vários administradores de sistema que falam outros idiomas e seria útil ter traduções. Como eu gosto muito da língua portuguesa, eu gostaria muito de ter tradução portuguesa. E talvez eu trabalhe nisso, mas talvez vai ter erros na gramática, porque são falante não nativo. E outra coisa é usar o serviço, né? É importante para a gente que as pessoas adotarem os nossos serviços e que falarem com seus amigos e colegas sobre a disponibilidade, sobre a possibilidade de ativar HTTPS. Bom, é tudo. E se alguém tem pergunta, gostaria de responder às suas perguntas. Obrigado. Alô? Ok. Acredito que não os governos que estão interessados em ser o homem do meio não vão gostar dessa iniciativa. Não, sendo Identity Trust uma empresa americana, Big Brother, Mr. Obama não vão pressionar esta empresa a revogar os certificados ou algum outro tipo de manobra política de pressão para interromper isso? Não seria interessante ter uma outra autoridade certificadora em outro país menos suscetível, menos à mercê do governo americano ou outros governos desse tipo? É uma pergunta muito importante, porque
o papel da autoridade certificadora é ser confiável, né? E tem muita vigilância, tem muita espionagem nos Estados Unidos, bem como em outros países, e muita gente se preocupa com os poderes de vigilância dos governos, inclusive a gente. Uma coisa que posso dizer é que um problema é a possibilidade de revogação dos certificados, no sentido de o governo ou qualquer um dizer deve revogar aquele certificado. Mas o problema mais grave seria alguém tentar obrigar a gente ou outra autoridade a emitir certificados falsos. O que aconteceu para fins de vigilância, por exemplo, no caso de Irã, com a autoridade holandesa, alguém, o Irã em português, né, com o artigo 1, alguém no Irã conseguiu comprometer uma autoridade certificadora holandesa e emitir certificados falsos em nome de várias empresas, inclusive Gmail. E o governo do Irã depois usou os certificados falsos para fins de vigilância, para vigiar, interceptar comunicações entre pessoas morando no Irã e Gmail. E assim, a emissão de certificado falso permite vigilância, permite grampos. A revogação de um certificado impede por tempo breve a comunicação, mas não permite vigilância. O que cria é um erro no navegador e tem que ir encontrar e buscar outro certificado. Mas emitir certificado falso não vai produzir nenhum erro, vai facilitar vigilância. Por isso, eu acho que isso é o maior desafio. Uma coisa que a gente está fazendo é emitir relatórios de transparência afirmando que nenhum governo nunca pediu nada indevido para a gente. Quem está trabalhando no projeto, entre outras pessoas, a AFF, onde eu trabalho, que é a organização ativista, com quase 20 advogados, lutando contra a vigilância nos tribunais, né? E por isso acho que talvez a gente não é o melhor alvo para tentar obrigar uma autoridade a emitir certificado falso, porque muita gente trabalhando no projeto é ativista da privacidade, o advogado com atuação na área da privacidade e a atuação contra a vigilância governamental. E acho só que tem melhores alvos nesse sentido. Autoridades certificadoras com os mesmos poderes que a gente vai ter, mas com menos ativistas de privacidade e menos advogados trabalhando na área contra a vigilância governamental. Obrigado. Olá, boa tarde. Primeiramente, parabéns para a iniciativa, muito bacana. Realmente, a parte de conseguir, às vezes, um certificado a um baixo custo ou emergencialmente é um pouco complicado para o sysadmin. Tenho três perguntas, na verdade. A primeira, se vocês vão trabalhar também com certificados Coringa, Wildcards. Tá? A segunda, você mencionou que vão estar trabalhando com validações EV, ou seja, validação estendida. Como vocês pretendem tratar essa validação, uma vez que a validação estendida ela
trata normalmente documentação da empresa para provar que ela é ela mesma ou que ela é titular daquele domínio. Ao contrário da validação rápida, que normalmente usa um registro de DNS ou e-mail. E a terceira, mais a título de curiosidade, ver se vocês conhecem, tem uma autoridade certificadora europeia, eu não me lembro de que país, da Comodo, que emite certificados digitais gratuitos. O site é startssl.com. Bom, obrigado pelas perguntas. Não entendi a primeira, mas vou responder a segunda e a terceira, ao mínimo. Tem vários níveis de verificação. Já existem os vários níveis, né? Tem níveis de OV também e EV, que são mais verificação, inclusive da identidade física ou jurídica do detentor do certificado. E os navegadores, às vezes, mostram que o nome do ente que pediu o certificado no nível EV. E também tem barra verde para indicar que tem mais verificação. E isso existe e pode ser útil. E a gente não pode atuar nessa área, né? A gente não pode fazer tal nível de verificação, porque custa dinheiro entrar em contato no mundo físico com as pessoas, ou ler os documentos legais no mundo físico. E porque custa dinheiro, a gente não pode fazê-lo numa escala massiva, de graça. Mas existe e continua, e as pessoas podem escolher esse modelo de mais verificação. Também já existe o nível DV que a gente usa. Por exemplo, StartSSL usa verificação de domínio DV e não sabe exatamente quais são os clientes. E também acho muito bom que StartSSL existe e faz isso. Acho muito útil para a segurança de internet. É entre as autoridades que têm regras sobre usos não comerciais dos certificados emitidos de graça. E a gente não tem tais regras. A gente não tem essa regra. Você pode usar as nossas pode usar os nossos serviços também para fins comerciais, que não se pode fazer como StartSSL. Tem uma outra pergunta? Eu estou acompanhando esse projeto faz um tempo já. É um serviço que eu realmente pretendo utilizar no futuro. Quem já trabalhou com certificados sabe que é bem chato trabalhar com certificados, seja na parte de você ter que pagar um certificado, seja na parte de instalação. É meio complicado mesmo. E a minha pergunta é se existe no projeto, a longo prazo, a médio e longo prazo, algum objetivo no sentido de estender a possibilidade de você fazer a automatização da instalação do certificado, não só para servidores web, mas também para servidores de e-mail, de arquivos, ou outros servidores para que utilizem o TLS por padrão. Bom, os nossos serviços vão funcionar, de certa forma, desde o primeiro dia, para outro tipo de servidor, além de servidor web, para servidor de e-mail, para outros protocolos que podem usar TLS. Mas também existem outros fins para os quais se pode precisar de um certificado, como um certificado pessoal para e-mail criptografado, como SMIME, que é a alternativa a PGP. E a gente não tem planos nessa área. Concordo que é muito importante ter outros serviços de troca ou verificação de chave criptográfica para outros fins, tais como e-mail pessoal, entre pessoas, não apenas entre servidores, né? E conheço muita gente com interesse nessa área, mas no começo, a própria Let's Encrypt não vai trabalhar, não vai emitir certificados ou prestar serviços nessa área. Apenas servidores TLS para servidores, para serviços TLS de servidor.
Mas acho importante também desenvolvimento de outros serviços, talvez automatizados, para verificar outras chaves criptográficas, porque tem bastantes. Duas perguntas. Primeira, como que o cliente vai garantir que o certificado que ele recebeu é do Boulder ou é um man in the middle nessa comunicação automatizada? E a segunda pergunta seria sobre o Convergence. Como que o Let's Encrypt enxerga no caso de uma alternativa de certificado sem o papel da CA, com o papel do Convergence, por exemplo, para validar o certificado, por votação e quórum? Bom, o primeiro é como o cliente pode verificar que o certificado é certo. O certificado é assinado por chave da autoridade certificadora e o conteúdo do certificado é público. E assim o cliente pode ler o conteúdo do certificado e verificar o mesmo, dizendo, eu pedi o seguinte, recebi o seguinte. Também verificar a assinatura da autoridade certificadora. Não tem nada sigiloso dentro do certificado. Pode verificar lendo. A outra coisa, está falando de fins como a internet das coisas, como dispositivos pessoais, ou entendi erradamente? Não sei. Qual tipo de convergência? Não conheço o site, desculpe. Não conheço o site que falou. Bom, acabou o tempo. Agradeço mais uma vez que estão aqui na hora do jantar e bom Fizzly, bom jantar. Obrigado. Se qualquer um tem outra pergunta, vou estar aqui até